que aqui Sim. tu mandou, cara, pô, precisa implementar. Aprendizado, gente, é muita coisa. Nossa, eu vi lá, falei, gente, tem que ser o facilitador, surgiu lá no artigo. Falei, caramba, é muita coisa. Turma, consegui voltar. Ah, Ai, meu Deus do céu, uma hora eu aprendo a usar esse programa, viu? Vocês estão bem? Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso encontro, atrasar um pouquinho, mas é porque é um outro programa, então tem umas sacadas diferentes aí para a gente ter os acessos, tá bom? Estou vendo que vocês já até começaram a discussão, mas vocês estão animados, hein? Que belezinha, hein? Cadê todo mundo? Não estou vendo todo mundo, só estou vendo a Melina aqui. Ei, Melina! Tudo bom? Então tá, deixa eu só ver se está tudo... Se eu conseguir adicionar todo mundo, eu consegui. Gente, é o seguinte, só para alinhar com vocês, que eu gravei a aula, tá, Melina? Deu certo. No dia seguinte, não me pergunte o como, mas a aula apareceu. Só que ontem eu tentei umas 4 vezes, porque para colocar o vídeo no YouTube. Tem uma frase lá que mostra no YouTube que eles não deixam eu gravar o vídeo na quantidade do tempo que está. Então, depois eu vou querer o e-mail de todo mundo, me mandem um e-mail, eu vou passar o meu, vocês podem mandar para mim, que eu vou mandar pelo WinTransfer, tá? Para quem quiser, tá bom? O que é o WinTransfer? É um aplicativo, um programa que você consegue baixar os vídeos. Então, a Melina, a Jara, o Alan, que não puderam participar da aula, depois me manda o e-mail, ou se vocês quiserem mandar todo mundo, tá bom? Não tem problema também, porque daí eu já guardo aqui para as próximas, eu vou sempre inserir no YouTube. Mas o vídeo ficou com 1h e 42 minutos, mais ou menos, e chegou sempre no 99%, não deixou eu anexar no YouTube, no canal, para que eu mandasse o link para vocês assistirem, tá bom? Então, a gente já alinha, né, essa outra maneira também de mandar por WinTransfer, porque daí pelo menos vocês têm o conteúdo. E deu certo de salvar? Não me perguntem como. Que bom, né? Olha só, como é que foi aí a pesquisa que eu passei para vocês? Vocês conseguiram alguma coisa? Me conta. Tem alguém aí? Cadê vocês? Eu vim aqui só para te ver. Tá caindo um monte de aleluia nas minhas coisas aqui. ô Kika, eu não participei da aula, e a Angelita comentou com a gente mais ou menos que a gente teria que pesquisar as empresas que fariam ou fazer essa avaliação por competência. Só que, assim, se eu for jogar na internet empresas que fazem avaliação por competência, é fechado, porque isso compete ao RH, eu não vou conseguir saber quem faz ou quem não faz. Eu, Melina, raciocinei da seguinte forma. Eu pesquisei quais eram as melhores empresas para se trabalhar, porque se é uma empresa boa, ela deve ter algum programa de desenvolvimento nessa área de aprendizado, né? Aí eu achei uma pesquisa da Forbes de março desse ano, as 25 melhores empresas para trabalhar no Brasil. E dentre o que os funcionários falam, aí a primeira do ranking é a Bosch. No depoimento do funcionário, ele fala o quê? Que as empresas enriquecedoras em cultura e aprendizados infinitos, clima organizacional saudável, salários e benefícios são excelentes. Eu achei, porque eu falei, eu vou procurar como, eu não tinha prestado atenção, eu falei, vou procurar onde se trabalha melhor, né? Eu achei legal porque, assim, das 25, 2 estão no nosso território, 2 estão no Vale do Paraíba, que são a segunda colocada é a Johnson, que está em São José, e depois vem para a 7ª colocada, que é a Nestlé, que está em Caçapava. Caçapava. E tem a 12ª, que é Mogi, que é pertinho, que é a JCL, que é o Grupo Júlio Simões. Então, tá tudo aqui pertinho da gente, nessa área. E como eu não sabia o que procurar, eu falei assim, ninguém vai com os meus amigos da Johnson, e eles falaram, até tem, mas ainda não funciona como a gente gostaria que funcionasse. Até tem, mas ainda é muito burocrático. Eu falei, então tá bom. O formato, né? O formato ainda é burocrático. E o meu amigo da Júlia Simões, ele não tem, assim, ele é responsável pela frota, então ele não tem muito
proximidade para me dizer ou não, porque eu não sabia como seria o teor da pesquisa que você queria. Então, eu fui por esse raciocínio lógico. Falei, se ela está bem quista no mercado, ela deve ter algum programa assim de aprendizado. Então, com certeza. Foi esse, tá bom? Não, tá ótimo, Melina. Depois você reparte essa pesquisa com seus colegas, tá? Acho que é válido. Se conseguir mandar lá no nosso grupo do WhatsApp ou depois manda no e-mail da turma. Eu cheguei muito a falar das 150 melhores empresas para se trabalhar, né? Depois você assiste o vídeo. Como agora a gente está fazendo, né, aulas gravadas também, né? Então não ficam tão longas, né? Está um pouquinho diferente da disciplina do treinamento e de desenvolvimento, até que o Constantino me orientou como que a gente podia fazer agora, e então dá para assistir depois. E as 150 melhores empresas para se trabalhar, que são essas revistas, né, a Exame solta, a Você S.A., né, enfim, até a revista Época já soltou, não sei se continua, é um termômetro para a gente entender por que essas empresas têm esses diferenciais? Porque, na verdade, elas são avaliadas pelos seus colaboradores, né? Então, na avaliação, eles sinalizam tudo, desde ambiente, se tem valorização do colaborador, estrutura, se a estrutura está adequada, a questão da qualidade, enfim, tem diversas, né? Diversos plano de carreira, porque também tem, né? Como é que eu faço meu crescimento vertical, ou se eu só tenho opção de fazer crescimento horizontal, enfim. Você falou que a Johnson ainda está muito burocrático, talvez não esteja ainda, talvez por ser mundial, né, Melina? E mesmo tendo uma gestão por competências mundial, ela se diferencia de um país para o outro em função da parte da cultura mesmo do país, né? Não dá, a nossa cultura ela é completamente diferente, acho que a sede fica nos Estados Unidos, né, se eu não estou enganada, né? Então não dá para a gente comparar com a sede, talvez por este motivo que ainda não tem algo tão estruturado, riscado, porque é preciso customizar, né? De acordo, ainda que seja global, pode ser que eles tenham, assim, as principais competências para qualquer colaborador de qualquer país. Então, tem lá, sei lá, 5 principais competências, ou seja, todos os colaboradores precisam ter, por exemplo, orientação para o cliente. Todos os colaboradores precisam ter visão estratégica, que cada um vai entender de um jeito, mas depois a gente esmiuça isso um pouco melhor, tá? Todos vão ter que ter ali, né, engajamento, por exemplo, né? E essas são as competências globais. Isso pode acontecer com algumas multinacionais, empresas multinacionais, como quando tem sede na Bélgica, quando tem sede na França, quando tem sede nos Estados Unidos e tem aqui uma unidade, uma filial. Ou muitas vezes a matriz é aqui, mas tem filiais em outros países. E aí, o que acontece? Ainda que existam as competências globais do negócio, é preciso estruturar competências individuais para aquela unidade Brasil, por exemplo. Então eu tenho uma sede no Reino Unido. Então, ainda mais que a cultura é completamente diferente. Então, eu vou precisar ter competências específicas lá para a sede do Reino Unido. A empresa tem uma outra sede na Itália, que é um pouco mais caloroso, mais estilo Brasil. Então, as competências vão ter que ser estudadas para customizar, como a gente fala, de acordo com a cultura também. Não digo cultura organizacional, porque a gestão do conhecimento também permeia a cultura organizacional da empresa. Mas eu estou dizendo do ponto de vista de cultura mesmo, né? O que se come, o que se bebe, como é que se veste, como é que anda, o tempo de trabalho. A gente sabe que o período na Europa, dependendo do ambiente de trabalho, ele é diferenciado, tem 2, 3 horas de almoço, coisa que a gente aqui tem 1 hora, né, na empresa. Então, tem essas questões culturais, né, que interferem também
em todo o processo de definição por parte do sponsor, que são os patrocinadores, que são os diretores, os principais gerentes, vice-presidentes e presidentes, que são quem apoia, quem define, quem, né, seleciona essas competências. Então, é um trabalho, na verdade, Melina, eu já participei da produção desse processo de definir quais eram as competências principais do IPMMI. O Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada é mantenedora dos principais hospitais aqui da nossa região, que é do Pio XII, do Antoninho da Rocha Marmo e do Stella Maris, em São Paulo. E eles tinham mais, acho que 2, no Sul e um outro lugar que eu não me recordo agora, tá? Mas a matriz é em São José dos Campos, né? Que é o IPMMI, o Instituto. Então, quando eu fui montar a definição das competências, porque eles não têm. Ah, mas eu monto uma só para o IPMMI? Não, eu tenho que montar uma customizada para o Pio XII, que é um hospital de criticidade, que é um diretor diferente do Antoninho da Rocha Marmo. E o Antoninho da Rocha Marmo, que até então é um hospital maternidade, é diferente da criticidade. As pessoas entram no Pio XII para se cuidar de tratamentos seríssimos, câncer e por aí vai. Alguns saem, outros não saem. Então, é um hospital, entre aspas, mais triste nesse sentido, porque são tratamentos muito agressivos. E no Antoninho é maternidade, então é mais leve o ambiente do ponto de vista de pauleira de trabalho, quando a gente fala dos... Desculpa, gente, hoje eu estou rouca e com tosse, com a questão da maternidade, né? Você traz vida, ainda que tenha alguns momentos de tristeza, enfim... Mas, quando é sentado os diretores, né, com o pessoal de RH ou com a área de desenvolvimento humano organizacional, né, quando são grandes espaços, a gente tem essa área. Do contrário, somente o RH. E é definido, desenhado, baseado em algumas experiências, baseado no que já existiu no passado. A gente já tinha, na época, uma ideia, porque chegou a existir um início de um trabalho, né, de 2 anos antes, quando eu entrei, dessa parte. Então, foi definido, né, visão sistêmica, equidade. O que é equidade? Né? Essa coisa de igualitária, de tratamento para todas as pessoas. Então, foram definidos algumas competências que eram, né, gerais para todos os hospitais. Saiu do IPMMI, mas tinham competências específicas do Pio XII e competências específicas do Antoninho da Rocha Marmo. Tá? Então, isso acontece. Agora, eu trabalhei numa outra empresa, que é a Tivit, que vocês já devem ter ouvido falar. Todo mundo conhece aqui a Tivit? A Neo BPO hoje está misturado, né? O pessoal tá aí? Tá, né? Eu não estou vendo todo mundo, eu não sei o que aconteceu aqui, que eu não estou vendo todos vocês. Deve ter algum recurso aqui que eu mexi. Não aparece, não, sei lá. Tá todo mundo sem a imagem, Melina? Só me olha aí para poder ver. Ou tá aparecendo a imagem de todo mundo? Só consigo ver você. Eu não consigo ver todo mundo. Eu não sei o que aconteceu aqui. Aí, para mim, aparece as letrinhas aqui embaixo. Para mim também está aparecendo as letras embaixo. E aí, o que acontece? Quando eu trabalhei na Tivit, a Tivit, na época, porque mudou muito, né? Mas ela chegou a ter 5, 6 unidades, que são as chamadas filiais. A gente não usa esse nome, a gente usa nomes de unidades. Mas a Tivit, ela tinha 2 serviços na época, que era processos de terceirização de processos de serviço, que era a parte de call center, eu não lembro o nome certo. E tinha a parte de TI, de tecnologia da informação. Então, eram os 2 carros-chefes. Então, ela terceirizava serviços para call center. Tinha os clientes jurídicos, que era disso. E tinha os clientes jurídicos que trabalhava a parte de tecnologia da informação, TI, né? Parte de programação. Mas a Tivit, ela tinha as principais, acho que eram 7 competências que todo colaborador que entrasse nela tinha que
Entender, poderiam não ter tudo no processo seletivo, embora ajude também na seleção das pessoas, porque a gente busca pessoas, por exemplo, trabalhar em equipe, orientação para o cliente, visão estratégica, né? Enfim, saber se comunicar, isso a gente busca como pré-requisitos, muitas vezes, em tudo quanto é empresa, no processo seletivo. Mas, mesmo assim, a pessoa entrou na empresa, foi para a empresa, passou, ela é passada na integração. Alguém aqui já fez integração de vocês? Você já fez, Melina? Alguma integração? Hoje eu fiz toda semana. Toda semana você tem que fazer? Não, é escala, né? Mas já fazem 10 anos que eu ministro integração. Hoje eu fiz integração. Você conduziu a integração, né? Conduzi. Você já é o docente ali da integração. Já. Mas já participei também. Já participei. Tá certo. E aí, então, na própria integração, é passado, dependendo da empresa, as competências, né? E um resuminho. O que significa visão estratégica para a GM? O que significa orientação para o cliente para a GM? Então, é descrito isso. Então, tem lá, orientação para o cliente, por exemplo. Depois eu vou trazer para vocês no próximo encontro, que eu não quis trazer tudo hoje, que eu quis ver o que vinha de vocês, tá? Mas eu devo ter isso em algum material e que depois eu posso mostrar, porque eu tenho isso, eu participei dessas coisas, né? Mas vamos supor que para a GM significa que todo cliente precisa ser muito bem tratado, acolhido, tem que ser atendido em todas as necessidades. Quando a gente fala cliente, não é o cliente final, mas é o cliente jurídico, que acho que são as concessionárias, né? Para vocês lá, como é que funciona? Também, né? Concessionárias e as outras fábricas, enfim, né? Que é distribuído aí os carros. Então, tem toda uma explicação, e essa explicação, ela costuma ser realizada nas integrações, e muitas vezes são realizados alinhamentos durante o ano, 2, 3 vezes ao ano, ou de acordo com a necessidade, né, de repassar. Por quê? Porque isso também é conteúdo de auditoria. Então, se a empresa vai passar por uma auditoria, ela precisa que todos os colaboradores tenham esse conteúdo na ponta da língua. Podem não saber a descrição detalhada, mas saber o nome das competências, assim como a missão, visão e valores, é necessário. É por isso que existe o alinhamento, é por isso que, às vezes, essas informações estão visualizadas em vários pontos da empresa, né? A gente lá usava muito o computador, a intranet, a gente usava muito a gestão à vista, os quadros, os murais, fazia capacitações e ainda desenvolvia baseado em determinadas competências, né? Então, cada lugar, cada empresa trabalha num formato, né? No Pio 12, por exemplo, eu levei todo mundo para a sala e fiz uma capacitação. Então, olha, para todos os líderes, porque quem eram os líderes no Pio 12, né? Eram os pessoal das áreas MEIs, os gerentes, né? Diretores, gerentes, e nós tínhamos também os enfermeiros, porque enfermeiro formado em faculdade, ele é um líder, ainda que às vezes ele não seja um bom líder, assim como de outras áreas, ele está aprendendo, né? Muitas vezes ele está em processo de aprendizagem, mas ele é um líder. Então, os líderes, eles precisavam saber para multiplicar essas informações para os seus liderados, que eram os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, né? Assim como as demais áreas de apoio, psicólogos, que tem o psicólogo hospitalar, né? Enfim, que são as áreas de apoio, o pessoal dos suprimentos, o pessoal de compras, o pessoal de vendas e por aí vai, né? Da limpeza, que tem um nome, governança, a parte de governança, que cuida da questão tanto da limpeza, da higienização do hospital, quanto da troca, né, como é que fala? De roupa da cama, né, enfim, dessas coisas, nessa linha aí, né, limpeza
nas janelas, limpeza da troca da cortina e por aí vai. É tudo, né? Não só a troca da cama, às vezes, dependendo da situação da pessoa, tem que trocar tudo do ambiente. Então, as competências, elas são atreladas e são praticadas justamente para que todo o corpo de colaboradores saiba quais são. Tá? E aí, Vitor, eu vi que você mandou, mas eu não li. O que você mandou ali? Você quer compartilhar a tela? Quer que eu mostre, que abra aqui para você? Professora, é a minha pesquisa, né? Eu fiz minha pesquisa, como fonte de base eu peguei o LinkedIn. Então, Legal. primeiramente eu li o artigo que você mandou e eu cheguei em 3 conclusões, né? Que uma empresa que investe em treinamento e desenvolvimento, ela planta para colher. E assim, e é bem assim, a gente planta uma semente, rega ela, vai podando para colher o fruto. E o empregado um funcionário que ele tem essa percepção da empresa, ele vai estabelecer uma parceria, porque ele vai atingir o resultado de uma maneira natural e flexível. E já uma empresa que não aplica isso é uma empresa que fica desatualizada e fadada ao fracasso, porque ela fica estreita, né, nas suas verdades e não compartilha novas ideias. E hoje o mundo mudou, o mundo é um mundo de informação, sim, mas é um mundo de valores também. Então, esse artigo me trouxe isso. Deixa eu vi que você fez um PowerPoint, né, Vitor? Eu fiz uma em PDF. Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Aguenta aí. Tá. Que eu acho que é legal o pessoal ver, né? Senão fica a gente falando, mas o povo não vê. Deixa eu ver se eu salvo ele na minha pasta. E depois eu tenho até que salvar o conteúdo que o Jones também mandou. É que quer ver? Consigo compartilhar também, Kiko. Você consegue? Então compartilha aí, que eu acho que é mais fácil. Eu não sabia se dava, veja se dá. Vocês estão vendo minha tela? Tô vendo sim. Também. Legal. Aí. Então conta um pouco pra gente. Tá. Desse material, que ficou bonita a apresentação, Vitor. Caprichou em pouco tempo. Então, vocês que sai caldo, pelo jeito, hein? Ó. Opa! Eu gosto de me dedicar um pouquinho. Bom. Não, mas ficou muito bacana. Por isso que eu queria que você apresentasse, mostrasse. Senão, né, a gente às vezes não dá tempo de ver, às vezes, no WhatsApp. Então, para desenvolver essa pesquisa que eu fiz, eu li o artigo, li os 2 artigos e também me baseei no LinkedIn para fazer as pesquisas de competências e quando a gente busca se atualizar e buscar novos conhecimentos, a gente aprende tanta coisa e a gente vê que existe um mundo tão grande aqui fora e é muito importante isso para nós que buscamos desenvolvimento. Então, para uma empresa é mais ainda. Então, por isso que eu associei o quem planta colhe fruto, quem planta consegue tirar alguma coisa boa, porque é um processo. E uma empresa que entende que o desenvolvimento, que o treinamento e desenvolvimento é um processo positivo para ela, quando ela enxerga um talento, ela consegue lapidar o empregado, um funcionário nas competências dela, e ela acaba também buscando uma via de mão dupla de aprendizado. Então, eu separei aqui em 3 partes, né? Então, aqui, quando uma empresa que investe no desenvolvimento dos funcionários semeiam frutos, por conta disso, né? Ela acaba investindo no empregado. Um funcionário que percebe o investimento da empresa em seu potencial, valoriza a empresa e veste a camisa, fazendo com que o resultado chegue de uma maneira mais flexível, mais natural. É claro, quando eu tenho uma empresa que investe em mim, eu penso milhões de vezes para sair dela. Já uma empresa que não aplica um desenvolvimento nos seus empregados, em seus talentos, ela fica fadada em rotatividade, perder talentos, perde qualidade, porque ela acaba não conseguindo reter um talento e ela sempre espera que uma nova contratação vai suprir um problema de gestão, um problema de ficar, como eu coloco aqui na minha conclusão, numa visão que não é atualizada, que muitas das vezes uma empresa tem um nome forte, mas os processos ainda são antigos, porque não estão abertos para o desenvolvimento. Então é isso. Vitor, até aproveitar o gancho disso. Foi o que aconteceu comigo na época dos hospitais. Você vê, tem um nome forte, não tem um nome forte na nossa região? Sim. Né?
tanto o Pio quanto o Antoninho, mas os processos são processos antigos. Eu acho que já deve ter melhorado, porque isso foi em 2015 para 2016, então já faz 5 anos aí, praticamente. Só que eram processos antiquíssimos, assim, sabe? Eu falei, gente, então não né, fica dissociado uma empresa que atende com alta tecnologia, né, dessa parte hospitalar, mas com a parte de processos ainda antiga, né? Que é o que você está falando. Entendi. E eu coloquei essa associação de uma planta, porque vamos imaginar que a gente tem uma horta para cuidar. Quem chega e vê a horta é bonito, mas quem está ali no dia a dia sabe que é um trabalho de arar a terra, de plantar, de aprender. E muitas das vezes uma empresa que tem um nome forte, mas o processo muito enraizado, ela não consegue enxergar o novo. E aí, talvez é porque ela não muda de estação, ela não muda com novas sementes. E aí, um funcionário que tem um baita do potencial, ele acaba enxergando o futuro em outro lugar. E aí ela acaba perdendo esse talento. Não retorna. Então, Kika, para realizar essa pesquisa, eu fui para o LinkedIn. Então, eu pesquisei algumas empresas, eu achei muito interessante. Por exemplo, esse anúncio da Cacau Show. Então, aqui, ó, ela fala já de cultura. São mais de 30 anos recheados de aprendizados e doces conquistas. A cultura vivenciada na empresa traduz a essência que quem somos e onde queremos chegar. Aí ele fala, juntos tocamos a vida das pessoas, através de experiências, oportunidades e impactos relevantes. Ingredientes como foco, garra, união, alegria e paixão por realizar nos impulsiona a fazer sempre o melhor, não deixando de lado os detalhes que encantam a inovação. Então, eu acho muito interessante essa forma que a empresa coloca a cultura organizacional de uma forma criativa e inovadora. Ela mostra aqui que ela quer ter um resultado, mas ela quer pessoas que toquem experiências. Então, se eu sou uma pessoa que eu não consigo demonstrar isso nas minhas atitudes, nas minhas competências, eu tenho que buscar isso para um dia chegar numa empresa como essa. Então, eu comecei a fazer essas relações. E essa vaga aqui, ó, assistente de treinamento e desenvolvimento. Até comentei com a Melina e como tem vaga disso. Mas muitas das vezes a gente se subestima, né? Puxa, é tão difícil. Mas, eu sei, mas existe um mundo, também há uma oportunidade para nós. Então, achei muito interessante trazer isso para vocês. A segunda empresa foi um coordenador de treinamento e insights da Natura CEO. Legal. E o que eu achei legal também, ó. Você já pensou em trabalhar em uma empresa que se preocupa com sustentabilidade? Palavrão. Aí ela cita, isso é Natura e tal, então estamos procurando por você. O que você precisa ter? Aí ela fala aqui do soft e hard skills, mas aqui também ela traz aqui umas competências, né? Raciocínio analítico, capacidade de se relacionar e apresentar perante destinos públicos, boa capacidade de síntese e curiosidade intelectual. Então, uma pessoa curiosa e aprendizado. Não adianta só você ter experiência em PowerPoint, Excel, se você não está alinhado com essas competências comportamentais. Que é o que você sempre nos fala, né, Kika? Às vezes a gente é desligado de uma empresa por comportamento e não, às vezes, pela nossa capacidade técnica. Na verdade, são estudos, viu, Vitor? Isso são estudos, né, de vários desses autores, inclusive deve ter vídeo do próprio Joel Dutra, né, do Norton, enfim, dessa turma que está mais antenada, né, porque eles estudam somente isso. Nós somos contratados pelas nossas competências técnicas. Ótimo. Muitas vezes é a competência técnica. Hoje, a visão mudou muito, viu, Vitor? De 5 anos, né, para cá, a gente sabe que muitas empresas, você vê, olha o formato de um anúncio de uma vaga, de uma oportunidade de emprego. Olha o formato. A gente não tinha isso há 5 anos. Essa cara não é só LinkedIn. Se talvez a gente olhar até no Instagram, não sei se tem, mas tem que pesquisar para bater um olho para ver se tem. Mas eu já vi vagas, oportunidades de emprego no Instagram.
Então, esse formato meio conversa, meio, né, conversa coloquial mesmo, bate-papo, né, e ao mesmo tempo te convidando, meio que redação publicitária, porque esse texto, tanto esse quanto da Cacau Show, gente, eu vou ficar levantando e agachando, tá? Sentando, não se preocupa não, tá? Então, esse formato, ele é um formato já para chamar as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, entre aspas, para vender. Olha, a gente quer você se você tiver tudo isso aqui, ou pelo menos próximo disso, porque a nossa cultura, ela já está enraizada, cultura organizacional. É desse jeito que aqui funciona. Então, se você for um preguiçoso, esquece, porque você não vai entrar. Quem é curioso não é preguiçoso. Tá entendendo? Sim. Se você é na marcha lenta, porque tem um funcionário, tem pessoas que têm o perfil marcha lenta. Então, não adianta que raciocínio analítico, quantitativo, tem que ser de gente ágil, né? Capacidade de síntese. Bom, então, se você não é muito bom do português, de um modo geral, porque até nisso tem a capacidade de síntese, né? Você não pode ser prolixo. O que é prolixo? A pessoa que dá aquela meia volta inteira, né? Fala, você se perde até, cadê a conclusão do assunto? Então, você não é objetivo, que é o que ele pede ali na boa capacidade de síntese, né? E apresentar perante distintos públicos, o que significa você decodificar a informação de acordo com o público, postura profissional. Uma coisa é o formato que eu lido com vocês aqui, por exemplo, que é um pouco mais à vontade. Outra coisa é eu estar numa multinacional, na frente de 2, 3 diretores, né, falando sobre o meu trabalho ou dando devolutiva, follow-up, sobre os processos de coaching, e não dá para ter essa liberdade que a gente tem dentro de uma sala de aula. Isso é público, isso é postura, é você entender o lugar onde você está. Não dá para a gente dar tapinha nas costas, porque tem gente que confunde, ok? Ah, não, eu vou dar tapinha nas costas porque ele também é meu chapa. E, cara, ele não é teu chapa, ele é teu diretor. Né? Por mais que vocês sejam amigos fora daqui, mas aqui dentro existe um tratamento, uma postura, uma questão hierárquica. Então, você tem que saber andar na arena política do ambiente de trabalho, né? E principalmente, porque isso acontece muito, viu, Vitor? Talvez vocês tenham esses olhares que eu estou tendo aqui na GM, porque a GM também tem chão de fábrica. Então, tem lá, né, o chão de fábrica, porque é o pessoal da operação, que às vezes confunde, acha que o líder, que o gestor é amigão. Não, mas o meu gestor confia muito em mim, ele é meu chapa, a gente toma uma cerveja depois daqui do trabalho. Ok. Ninguém está dizendo que você não tem que ter amizade. Entende? Mas a postura é, não, ele é meu gestor. Sabe? Não tem que ter esse tapinha nas costas, que às vezes as pessoas confundem. Então, tudo isso está nesse formato. E olha o tanto de coisa que vem, né? Isso parecendo uma propaganda de publicidade mesmo. Quer falar desse analista de desenvolvimento da KPMG? Esse é o último também, né? Aí fala, né? KPMG, também analista de desenvolvimento de talentos. Essa vaga pode ser sua se você é criativo, inovador, está sempre em busca de desenvolvimento contínuo, preza pelo alto nível de qualidade em suas entregas, pela construção e relacionamento, e gosta de trabalhar em equipe. Então é isso que você está falando, uma maneira amigável, a gente oferta o emprego, e se você já não está nessa, você não entra nessa roda. É muito bacana isso, que a gente ter uma abertura dessa forma, para que quando a gente estiver nessa posição, a gente também consiga ofertar de uma maneira mensurável para uma corporação, porque não é brincadeira, assim como você está falando, mas a gente também mostrar o quanto uma empresa ela consegue ganhar com um texto dirigido dessa forma, com um anúncio dessa forma, e estabelecendo competências que agreguem valor, porque também não adianta eu fazer um monte de competência, sendo na hora que a gente chega lá, o exemplo não é aquilo que você escreve. Então, isso que eu tiro também desse exercício que eu fiz. Agora, uma coisa só, Kika, que me chamou a atenção, é que todas as vagas que eu procurei dessa forma, elas não estão aqui no Vale do Paraíba. Não.
Então, talvez a gente pode Talvez aqui você encontre, vou te trazer como sugestão, bate um olho. Você chegou a olhar na Quero Bolsa, na Quero Escola? Você chegou a olhar na DM Card? Não. Tem mais startups, estou pegando algumas mais conhecidas, tá? A própria Activity, que agora é NeoBPO, eles já estão neste formato de vagas. Tá. Eu sei porque eu tenho ainda muitos amigos da época da Activity, gestores, inclusive, tanto São Paulo, Santos e aqui, né? E eu tenho uma gestora que foi minha escritora, que ela roda o país, fica no Rio, no Sul, enfim, cada hora ela está num lugar, e as vagas são nessa vibe, nesse estilo de convite. Olha, se você é o cara, se você tem talento, né, para lidar com... Porque eles usam as palavras, né? Que eles querem talentos. Eles usam, se você é criativo, se você é inovador, proativo, tem uma pegada, sabe lidar com pessoas, né? Sabe lidar com as pessoas, enfim, tem diversas maneiras. Aí você viu os textos aí, que é bem legal de ler, né, inclusive. O que me chama atenção também, para eu ter uma visão nova, é que antigamente nós tínhamos muita visão de indústria de São José e Jacareí. GM, Johnson, Panasonic e tudo mais. E está mudando. Então, até mesmo para nós, que a gente quer mudar de carreira e tal, a gente tem que procurar esses nichos para que a gente consiga uma carreira nova e tudo mais. Porque a gente está tendo uma mudança de trabalho, de frente de trabalho, né, Kika? E nós vemos empresas enormes indo embora. Então, é muito legal a gente abrir esses horizontes. E outra, gente, observem o seguinte, as vagas, São Paulo, tudo quanto é vaga pede inglês. As vagas aqui no Vale, às vezes, não fecham vagas boas nessa área de treinamento, de desenvolvimento, business partners, enfim, por falta do inglês. Quando você vai trabalhar em multinacional, né? Então, você pega uma Johnson, uma Embraer, enfim, que tem vagas nessa linha, né? Business partners também está dentro aí dessa área de desenvolvimento humano, organizacional, enfim, todas solicitam inglês fluente. Então, tipo, terminou a pós, já vai para o inglês, tá? Ou mesmo que não dê já de imediato, ou se está conseguindo levar os dois, leva a pós e leva o inglês, tá? Empresas menores, depende se elas têm um trabalho de exportação, de importação, né? Aí ela vai solicitar. Mas, do contrário, ainda não, tá? Então, vocês podem observar que as vagas de São Paulo, elas têm isso muito forte, né? Isso não é diferencial, é quase que todo mundo tem que ter. É que a gente vive numa realidade de um país que é completamente diferente lá fora, né? Na Europa, as pessoas aprendem inglês desde sempre, desde pequeno, né? Aí, a gente aqui não tem essa cultura. Só quem tem condições financeiras de bancar, um pai ou uma mãe que tem condição de bancar o filho, para fazer inglês desde pequenininho, ou pôr numa escola bilíngue, porque a escola bilíngue não é que você aprende português, você aprende um pouco de inglês, não. Os mesmos conteúdos que são passados em inglês, eles são passados, em português, eles são passados em inglês, né? Mas eles são escolas mais caras, né? Enfim, não é todo mundo que tem essa condição. Por isso que eu falo que o certo era ter na escola pública, mas não temos. Então, o que a gente tem que fazer? Correr por fora, estudar, né, os cursos, dependendo, fazer um intercâmbio que seja de 15 dias, de 20 dias, para dar uma melhorada ali na carreira, tá, gente? Eu estou falando principalmente para quem tem objetivos ali, porque às vezes não é o objetivo da pessoa, né? Mas para quem tem objetivos de trabalhar São Paulo, nessas áreas de desenvolvimento humano organizacional, ou que tem objetivos de trabalhar em multinacionais, isso não é diferencial, isso é necessário, faz parte dos pré-requisitos. Você pode ver que, acho que todas as vagas, não me lembro da Cacau Show, mas essa anterior tinha pedido. E olha que legal, tá? Que eu quero trazer aqui embaixo da KPMG. Nós respeitamos as individualidades e trabalhamos para promover uma cultura inclusiva, que busca equidade. Lembra que eu falei da equidade lá do Pio XII, do Antoninho? Sim. E valoriza as diferenças, gênero, religião, PCD, LGBTQ, nossa, me confundo com esse monte de letra, raça, etnia.
todas as nossas vagas respeitam esse compromisso. Venha fazer parte do nosso time de pessoas extraordinárias, ou seja, né? Então, todo mundo entra, né? É uma maneira até, entre aspas, de se proteger. Nós não somos politicamente corretos, né? Porque existe o preconceito, ele está aí, só que as pessoas, entre aspas, tentam mascarar, inclusive em vagas. A gente viu isso acontecendo em emissoras de TV na região ano passado, ano retrasado, se eu não me lembro agora, né? De pessoas mais gordinhas e que foram dispensadas, por exemplo, né? Mas eu trabalhei numa empresa que tinha isso. Não, todo mundo aqui é super bem-vindo, né? E eram respeitados, porque também tem esse outro olhar. Não, todo mundo é bem-vindo, mas não é tão respeitado, né? Ou não sei se vocês viram agora essas campanhas, né? Algumas empresas fazendo campanhas do câncer da mama, né? O Outubro Rosa. Alguém viu dessas campanhas? Vocês viram, gente? Vi algumas. Vi sim. Aí, o que acontece? Tem muita empresa que usa de marketing, né? Usa mesmo. Usa e abusa. Mas, quando eu conheci já de outra empresa, que aí eu não vou citar o nome para não ficar deselegante aqui, mas eu conheci uma pessoa que voltou de um tratamento de câncer de quase 2 anos. Ninguém quer afastar porque quer. A pessoa afasta por uma necessidade de saúde, né? E depois de 2 anos, não ficou nem 1 mês na empresa e foi dispensado. E, recentemente, eu vi, agora em outubro, a propaganda dessa outra empresa, com logomarca, né, tudo coloridinho, tudo rosa, e a logomarca destacando que a gente apoia. Está entendendo? A incongruência do discurso, do que você fala e do que você faz, é muito incongruente. Chega a ser uma hipocrisia. Mas tudo para mostrar que né, nós somos a favor, nós ajudamos, nós pensamos no colaborador, enfim, você está lá dentro que você sabe realmente o que acontece. Tá? Então, são outros olhares, né, Vitor? Estou trazendo aí um a mais. Tá. Não, legal. Aí, para finalizar, para a gente ter aí uma mensuração, das 5 empresas que eu pesquisei, eu fui listando as competências. E desculpa, Vitor. Das 11, aqui as que mais aparecem, trabalhos em equipe e ser uma pessoa que seja aprendiz sempre, que seja curioso e goste de estudar. São essas 2 aí que 4, eu encontrei 4 vezes as duas competências nas empresas. Pessoas criativas, multitask, que conseguem gerenciar muitos processos de uma vez só. Tenham boa comunicação, apto para desafios, tenha boa resolução de problemas, adaptabilidade, a gente já falou isso nas nossas aulas, e que seja proativo. Então, essas são as competências que eu mais encontrei nas minhas pesquisas comportamentais, e assim eu tiro desse exercício, Kika, que eu tenho que estar sempre com o meu olhar aberto para o mundo ele mudou sim, e muda, a gente tem que estar sempre aberto, porque a vida não é sorte, e sim é a oportunidade na hora certa, do momento certo, quando você se joga para um objetivo. E a gente tem que estar atento para o que o mundo pede para nós, porque senão a gente acaba ficando desatualizado e aquela árvore que dá fruto não dá fruto e a gente acaba se frustrando, porque quem cuida da nossa gestão de carreira somos nós. Somos nós. É uma empresa. Antes da gente fazer gestão das pessoas, dos nossos liderados, faça a gestão de si mesmo. A carreira, cadê meu livro? Que nessas horas que a gente vai fazer uma propaganda, cadê meu livro? Aproveitando, a carreira é sua, né? A carreira não é do outro. Não é verdade? Então, enquanto você ficar achando que a carreira é da empresa onde você trabalha, que a carreira né, do lugar que tem que investir em você, é claro que é muito bom, né, gente? Trabalhar numa empresa onde a empresa investe na gente, é ótimo. Mas o mundo mudou e neste ano de pandemia, ele mudou mais rapidamente. A gente antecipou uns 5 anos aí desse cenário online, né, dessa coisa do home office. Você vê, antigamente eram pouquíssimas as empresas que deixavam você fazer home office, né, de você poder, sei lá, trabalhar na sexta da sua casa.
A Google não, a Google já faz isso há muito tempo, mas as metas são extremamente agressivas, né? O pessoal que é de programação, dessa área de lógicas, né? Os bits e os bytes, os zeros e uns aí, tem muitos que atuam da sua casa, mas as metas são agressivas. Só que hoje você vê, eu tenho colegas, né, da própria Tift, da DM Card, da Quero Bolsa, esqueci o nome daquela que é do primo do Delmo, que é do Rafael, que mudou de lugar, tudo trabalhando de casa. A produtividade, né, as empresas enxergaram o quanto que isso como é que fala? O quanto que isso foi positivo. Talvez o funcionário nem tanto, porque usa a própria luz, usa, né, a própria internet, às vezes tem uma pequena ajuda de custo, mas às vezes cansa, né, porque está tudo em casa, né, você quando sai, você areja um pouco, né, o ambiente da casa, e todo mundo dentro tem um outro cenário, né, tanto que a gente teve muita gente estressada por conta disso. Mas as empresas, todo esse processo acelerou, né? Hoje a gente tem muitas capacitações online, a gente viu aí, neste período da pandemia, que a gente está vivendo ainda, empresas fazendo palestras de CIPATMA, né? Que é a semana do que mesmo? Me lembra, Vitor? De prevenção de acidentes. Semana interna de prevenção de acidentes. E meio ambiente, né? Também que tem a parte de meio ambiente, que é CIPAT e CIPATMA. Mas muitos claro, para a turma que está dentro da fábrica, presencialmente. E para quem não está, no online, né? Então, a gente teve aí um acelerador de tempo do que a gente talvez fosse viver daqui uns 3 a 5 anos, a gente já está vivendo este ano, né? São muitas adaptações. E aquele colaborador que já tinha facilidade de adaptação no cenário interno dentro da empresa, ele não sofreu no cenário casa. Claro que teve que mexer na logística, mas o ato de adaptação, né, a competência de você se adaptar às mudanças, né, que é uma das principais competências ali, também do Fórum Mundial Econômico, das pesquisas das 10 principais competências e por aí vai, do profissional do futuro, que o futuro não é amanhã, o futuro é hoje, né? É um futuro que se antecipou. Então, quem tem isso já enraizado, não sofreu. Teve que, sim, fazer ajustes dentro de casa, ter um espaço, um cenário dentro de casa. Eu cheguei a dar uma entrevista sobre isso, né, sobre home office, o trabalho home office e a produtividade na TV Record, no começo da pandemia. E foi isso que eu trouxe. Falei, olha, a gente consegue fazer, só que você tem que ter um formato de ambiente. E muita gente conseguiu se adaptar, e tem gente que não. Então, algumas competências vieram à tona nesse período, né? Para que as pessoas pudessem, sim, de fato, aproveitar esse momento, até mesmo como desenvolvimento. Agora, você trouxe um ponto que eu acho que é bem interessante. Essa coisa do estudar, do desenvolver, de não parar, né? Você fez a sua pesquisa, você viu ali o seu gráfico de competências. Acho que um ponto como eu estou nesse gráfico? Todo mundo conseguiu, por exemplo, olhar? Você se olhou aí, Vitor? Turma, quero até ouvir os outros colegas. Posta de novo aí para mim, Vitor, essa tela do gráfico. Tá. Só para o pessoal bater um olho e se enxergar. Porque isso me lembra muito disso, viu, Vitor? Que vocês fizeram lá atrás, né? Acho que foi com a Ediane que vocês fizeram, né? Fizemos com o Romano também agora. Com o Romano, é verdade. Fizeram também com o Romano Profile, etc. Que o Romano tem eu não sei que ele tem uma parceria lá com o pessoal da Profile. Põe aí de novo que não está aparecendo a imagem ainda. É que eu não vou ler aqui, senão o pessoal pode não bater o olho. Aparecendo? Agora sim. Pessoal, olha só, vamos lá. Bate um olho, tá bom? Essa foi da pesquisa do Vitor, tá? Bate um olho, o que você tem, o que é o seu talento, que você tem de mais forte dessas competências. Porque quando a gente traz o conteúdo do Joel Dutra, tá?
o Joel Dutra, ele trabalha muito a questão da competência, agregando ao valor. Para ele, né, não basta ter conhecimentos, habilidades e atitudes, que é o chá. Além disso, a gente precisa agregar valor. O quanto que a gente agrega valor à empresa que a gente trabalha? É isso que ele traz, tá? E aí, batendo um olho nessas competências. Por exemplo, Ana, onde é o teu forte nessas competências? Pega umas 3 mais aí, top 3. Tá aí, Ana? Bom, tô aqui. Bom, é que eu não tô vendo assim... vocês, eu fico na dúvida aqui. Eu tô aqui. Tá bom. Bom, o meu é trabalho em equipe, né? Assim, é primordial, porque eu trabalhei em restaurante, então eu aprendi muito, eu desenvolvi muito isso. E resolução de problemas. Tinha que ser rápido e proativo. Agilidade, né? Exatamente, tinha que pensar rápido. Então, esses são os meus 3. Tá, então trabalho em equipe, resolução de problemas e proativo. Ah, tá bom, proativo. Tá, ótimo, muito bem. Jones, tá aí, Jones? Tô sim. Tá. Ai, tô sentindo falta de ver vocês. Não sei por que minha tela não tá deixando ver vocês. Desagradável essa tela. Então, põe aí, bom, o que você enxerga das suas principais competências? Top 3. Resolução de problemas, né? Como eu já falei nas aulas anteriores, que eu tô ali quando eu tenho que distribuir as atividades, eu tenho que estar ativo ali na hora exata, né? A hora que começa o turno, eu já tenho que estar com as pessoas no lugar certo. Caiu no proativo também, porque quando precisa eu tenho que estar junto, pego a empilhadeira, não tem nenhum problema quanto a isso. E aprendiz, no caso, que tive a oportunidade de ir para Joinville também, aprendi bastante lá, então acho que nessa parte de aprendiz eu me adapto também legal aí, eu consigo pegar a atividade rápida. Tá, muito bom. Jara, tá aí? Tô sim. Vou pegar só mais a Jara, hein, Jara? Tudo bem, querida? Tudo bem. Então tá bom, que bom que deu certo hoje de estar na aula, hein? O meu, eu tô com a minha voz meio fanha, tá? Não tem problema não, somos duas então. Eu acho que o meu se encaixaria o trabalho em equipe, que para poder lidar com os vendedores não é fácil. Então tem que ter bastante trabalho em equipe dessa parte. Que mais? Resolução de problemas também, proativo, tem que ser todos os dias, não onde eu trabalho pelo menos. Então acho que os 3 aí, acho que é o que mais se destaca. Muito bem. Agora eu vou pedir ali a Josi, tá aí, Josi? Josi, Alan, deixa eu ver quem mais, que agora me fugiu aqui os nomes da turma toda, deixa eu pegar. O Eden não conseguiu. E Melina, vamos pegar vocês 3. Se tiverem aí. Josi, tá aí? Consegue falar? Só que agora eu vou pedir as que vocês precisam mais se desenvolver. Alan, quer falar? Pega as 3 aonde você enxerga, no seu trabalho, no seu desenvolvimento para a sua carreira, onde você precisa mais se desenvolver. Melina, quer vir você? Cadê minha turma? Eu vou sim, professor. Então vai. Olha, o meu é que eu preciso mais desenvolver criatividade, porque você está focada muito em contas, em contabilidade, a criatividade falta, porque quando é conta 1 mais 1 é 2, né? Então a criatividade precisa ser desenvolvida da minha parte. Entendi. Eu acho que a comunicação, porque eu trabalho no financeiro, então quando a gente fala assim, gente, não pode gastar, o povo está gastando, então acho que a minha comunicação está falha. O que mais? Deixa eu ver. E trabalho, não, acho que... Seja sincera consigo mesma, hein? Não, mas os outros eu faço até que adaptabilidade, pô, não tem como mais se adaptar num lugar onde você tem muitos desafios todos os dias, né? Então, ela já entra como... seria trabalho em equipe, porque eu estou sozinha na minha área, né? Finanças só eu que faço lá. Eu estava de bem para trabalhar em equipe, entendeu? Entendi, para estar junto com você ali, né? Ampliar ali. Você tem com as outras áreas, com as outras parceiras, né?
com as outras coordenadoras, a gente se desenvolve muito bem. Mas eu gostaria de ter uma equipe para que eu passasse o meu conhecimento. Eu não tenho. Entendi. Ó, alguém está me respondendo. Não tem condições de bancar, né, Kika? Então... não está certo. Ainda não tem, né? Não Deixa eu ver, alguém está postando alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, tá, que eu acho que é o Alan. Vai, aguardando para entrar novamente, Alan? Deixa eu ver aqui. Ou não? Peraí, gente. Ele está falando que não está saindo áudio, Kika. Ele pôs aqui no chat. Áudio, né? Ele colocou... Tá bom. Ele está no chat aqui, tá. Eu me confundi. Eu fui lá no WhatsApp, por isso eu não estou enxergando ele. Você conseguiu abrir o chat? Consegui. Então, ele está falando da criatividade, que é onde ele precisa melhorar, a questão da comunicação. Ah, legal, Alan, deu certo aqui, tá bom. Agora eu entendi, você está no chat do programa. Não fala mais, pode deixar. E a questão do aprendiz. Está vendo como quando a gente bate o olho, e olha que a gente pegou um exemplo do que o Vitor pesquisou, né? E que não foge muito das principais competências de mercado, né? De um modo geral. E aí, o que acontece? O quanto que a gente pode se desafiar a se desenvolver. Quando vocês fizeram o DISC, quando vocês fizeram o DISC Profile, né? Ali já visualiza para vocês onde é que são essas competências. E o próprio DISC, o DISC Profile, tá? Que são os programas que vocês tiveram acesso. Vitor, pode desabilitar aí o compartilhamento? Será que eu consigo aqui? Não, acho que é você, né? E daí eu vou compartilhar o meu. Aí voltou. Deixa eu só dar um jeito aqui de compartilhar agora. Pronto. Obrigada, Vitor, adorei, viu? E aí... Kika, deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Quando o Vitor, a gente estava conversando antes da aula iniciar, que ele falou que tinha bastante vaga para treinamento, desenvolvimento, né, para essa área. Aí eu me lembrei do artigo que você passou, quando ele fala, a gente falou muito de trabalho em equipe, mas ele fala do aprendizado em equipe, como é desafiador. E eu vi que, assim, eu não sei se o facilitador nessa artigo é sempre o RH, mas como é desafiador para um profissional do RH manter esse diálogo, essa discussão e ir até o fim, porque ele cita no artigo que são pouquíssimas empresas que têm esse aprendizado e vai até concluir e consegue sucesso, né? Será que é por isso? Não sei, eu fiquei pensando depois que o Vitor falou. Oi, Melina, fugiu um pedacinho, fala de novo o final só, que deu uma falhadinha aqui. Não, então, eu só queria perguntar, assim, se o facilitador sempre seria o profissional do RH e como deve ser um desafio, porque ele fala no artigo que são poucas as empresas que conseguem ter sucesso nessa parte de treinamento, de aprendizado em equipe, por conta do engajamento de todos. Então, na verdade, foi muito boa a sua observação, Melina, porque, na verdade, funciona assim. O RH, ele é um intermediário, um apoiador. A responsabilidade não é 100% dele, não dá para ser dele, né? Muitas vezes a empresa só tem um DRT, né? Vamos falar da realidade, Brasil. As empresas têm DRT, não tem uma área de desenvolvimento humano organizacional, não tem recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e DRT separado. Né? A gente, quando tem essas 3 áreas dentro do desenvolvimento humano organizacional, a gente está falando de grandes empresas. Pequenas empresas se misturam. Eu prestei serviço em 2018 para uma pequena empresa, média empresa. Tinha acho que uns 30, 40 funcionários, não me lembro. E eu fui fazer o processo de coach com o plano sucessório, que ia ser, né, o futuro dono da empresa, no lugar do pai. E era um RH que era um faz-tudo, que me contratava, que era o pessoal de DRT e tudo mais. E aí, o que acontece? O RH, ele entra como um intermediário, mas precisa existir, primeiro de tudo, o engajamento da liderança. Então, se a empresa ela é pequenina, é necessário que haja o engajamento da liderança, junto com a parceria do RH, para que exista esse trabalho de
em equipe, aprendizagem, qualquer ação que vá se fazer junto aos liderados, né? É necessário que exista essa parceria. É por isso que quando a gente faz um trabalho de desenvolvimento humano organizacional, a gente começa de cima. É alinhado, vamos pegar uma grande empresa, tá? Porque aí tem todo mundo. É alinhado com a presidência, ou com a vice-presidência, com a diretora de RH, aí desce para gerente de RH, e gerente de RH nas unidades, aí é descido para o pessoal do RH, para depois descer para os gestores, né? Das áreas, né? Vou pegar o exemplo lá da Tivit. Então, parava ali no gerente de RH, descia para a gente, que depois a gente levava para os gestores de cada cliente jurídico, lá, cada PJ, né? Então, existe toda uma parceria, tanto que na academia de líderes, que é onde eu trabalhava, os gerentes, eles tinham capacitação com a gente. Então, tinham as turmas de gerentes, tinha as turmas de coordenadores, turmas de supervisores, e, em algumas situações, a gente conseguia também fazer ações com os teleatendentes. Isso depende muito das empresas, né? De um modo geral. Mas existe esse cenário. O ideal é que seja feito assim, tá? Para que o negócio funcione. Qual é o nosso trabalho enquanto, né, profissionais dessa área? É isso. Pessoal de RH convencer os diretores que precisa desse tipo de desenvolvimento dentro das empresas, né? Eu trabalhei ano passado num grupo, são 14 empresas, mas eu trabalhei para uma das 14 empresas. E só que a gente, quando foi conversava com quem me contratou, que era o RH, junto à diretora. Então, a diretora de tecnologia da informação, a gente conversava com ela para alinhar a estratégia de trabalho que ia ser desenvolvida, né? Porque nem tudo é treinamento, às vezes são alinhamentos, né? São bate-papos, são sondagens, né, do que vai acontecer, e aí depois que a gente ia fazer o trabalho. Então, funciona assim, a gente está falando do mundo ideal, né? O mundo ideal é que fosse dessa maneira. Por exemplo, lá para você, né, essa questão, vamos supor que do trabalho em equipe, que você enxergou que é seu, a gente estava falando de você, mas de repente você enxerga, Melina, que é de todo mundo. Poxa, o pessoal lá no projeto não sabe trabalhar em equipe. Tá, então, primeiro quem que tinha que ter enxergado seria o RH. Mas às vezes não é, porque é um lugar pequeno, entende? E aí tá, você com todo o dedo e todo o cuidado, vai falar com quem é responsável do RH. Ou vai falar com a diretora do projeto, com a responsável pelo projeto. Né? Deve ter um nome, um cargo. Quem é um cargo? É diretora mesmo lá do espaço? Lá tem a administradora. Aí cada setor tem sua coordenação. Então, é a administradora. Então, virar e falar, olha, né? Como é o nome dela, por exemplo? Maria, né? Maria. Olha, Maria. Então, Maria, estou observando que a gente precisa fazer uma iniciativa, que seja um bate-papo, que seja alguma ação, para poder as áreas se falarem, se conversarem, se comunicarem, e isso não está existindo aqui, né? Vocês estão aí? Estamos sim. Ah, tá bom, porque sumiu todo mundo, eu fiquei na dúvida. Então, tem todo um diálogo que é feito, né? E que, às vezes, se não for feito, vai ficar do jeito que está. Mas não tem um diretor, um vice-presidente, né? Enfim, não tem um grupo acima. E precisa ter o engajamento dessa turma para que o negócio funcione, porque, do contrário, não vai funcionar, né? Mesmo sendo um negócio menor aí, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Sim. Mais alguém trouxe alguma coisa que queira mostrar? O Kika. Oi. Eu fiz uma pesquisa rapidinha, simples. Não sei se todo mundo conhece. Na região de Campinas, acho que em Manaus também, tem um grupo chamado Grupo NC, que ele conta, é um grupo, na verdade, de indústrias farmacêuticas, e conta com várias indústrias grandes e reconhecidas e nomeadas aqui no Brasil. Esse grupo, ele é composto pela MS, Legrand, Germed, Novamed, várias indústrias farmacêuticas conhecidas aqui.
E eu acredito que tem a ver com o que teve aí na aula passada, que eu não participei, mas eles estão com um recrutamento rodando aí para algumas vagas na região de Campinas, acho que Brasília e Manaus, se não me engano. E esta semana eles ganharam um título. Aí eu vou ler aqui para vocês, ó. A AMS recebe pela 4ª vez prêmio Líderes do Brasil na categoria Indústria Farmacêutica. Então teve um título que eles estão ganhando pela 4ª vez, e aí eles comentam o seguinte, por exemplo, nessa parte de desenvolvimento de pessoas, eles fizeram o seguinte, no LinkedIn, que eu estava pesquisando, cada departamento das pessoas que eles estão a fim de contratar, né, uma pessoa, os líderes, eles fizeram um vídeo chamando as pessoas para ir participar do processo seletivo. Então, assim, é bem dinâmico, assim, eles tentam focar realmente, assim, em pessoas, não só em processos. Então, cada líder, ele fez um videozinho convidando as pessoas para participar de cada departamento. Aí, o processo de seleção, eles colocaram assim, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó, se eu acho. Ó, por exemplo, nosso diretor-geral de operações, ele fala... Já, deixa eu te falar, seu vídeo está aparecendo? Não dá para mostrar para o pessoal ou está no celular? Eu estou no celular. Mas eu posso postar no grupo que eu tirei print. Tá bom, senão eu ia falar para você poder compartilhar ou mostrar, sabe assim? Olha, de repente mostrar, mas acho que não aparece, né? Eu acho que eu não consigo. Mas eu mando no grupo para vocês. Aí ele coloca assim, ó, por exemplo, o nosso diretor-geral de operações fala o nome da pessoa e ele fala: tem um convite especial para todos os talentos que querem acelerar sua carreira na indústria farmacêutica. Ele fala da pessoa e fala: venha transformar com a gente. Inscreva-se no programa Acelera Operações do Grupo NC, dá a data tudo certinha. E aí eles colocam lá assim, ó, por exemplo, cadê? Você que gosta de desafios, é inovador e entende que transformar o mundo é preciso ir além fazendo diferente, venha fazer parte do programa Acelera Operações. E o que mais que ele coloca? Que é interessante. Aí eles comentam lá dentro do LinkedIn que eles realmente focam no treinamento e desenvolvimento de pessoas para poder seguir carreira profissional lá dentro. Então, não precisa você ter experiência realmente. Ele vai fazer aquele plano de trainee mesmo, sabe? Mas é bem dinâmico. Aí, inclusive, eu tirei uns negocinhos que eu achei. Eles têm dentro das perguntas para você participar do processo algo relacionado assim, para saber se realmente você tem a ver com os valores da empresa. Aí vou citar aqui umas 2 perguntinhas que eu achei. Ó, por exemplo, como o refeitório da empresa está em reforma, as pessoas estão almoçando fora e pedindo recibo de maior valor para o reembolso. Aí você tem que responder o que você acha que está certo. Opção A: alerta os colegas dos riscos disso e almoça em outro lugar mais caro para pedir o recibo do valor real e não desconfiarem dos demais. Opção B: o único jeito de evitar esta prática é a empresa verificar com o restaurante os valores reais das refeições. Opção C: se os colegas pedem um recibo de valor maior do que aquilo que foi pago, sigo a maioria para não destoar dos outros valores. Opção D: só solicitaria reembolsos com valores reais e informaria a supervisão sobre o que está ocorrendo. Então, o que tem aqui? Tem umas 30 perguntinhas que você vai respondendo para ele já te desclassificar caso você responda alguma coisa que não faz parte do que eles consideram de valores para a empresa, entendeu? Entendi. Mas é só uma pesquisinha que eu fiz aqui fácil, caso alguém também se interesse, eles estão lá contratando trainees para as áreas. São várias áreas que eles estão tendo. E tem várias áreas que eles estão contratando, então? São várias áreas. Eu estava vendo lá pesquisa e desenvolvimento, assuntos regulatórios, tem para vaga de qualidade, produção, engenharia, compras, várias áreas. Legal, legal. Manda no grupo, Jara. Acho que é bacana depois o pessoal poder ter acesso, viu? Gente, eu estou aqui, enquanto a Jara estava falando, aí trazendo o exemplo dela, mais alguém trouxe de vocês? Qualquer coisa, faz a pesquisa para o próximo encontro, tá? Para terça-feira que eu vou abrir espaço para vocês poderem falar também. Eu não estou conseguindo colocar o PowerPoint, mas eu vou mandar no grupo para vocês, tá? Eu já
enviei um vídeo do professor Joel Dutra, que ele fala sobre gestão por competências, que está muito bacana, é um vídeo já antigo, mas a metodologia dele é uma metodologia que é usada já faz muito tempo mesmo, mais de 10 anos, e ele é um estudioso nesta área, né? Enfim, o foco dele acaba sendo isso, né? E do quanto que ele fala da importância de se agregar valor. E um ponto que eu acho que vale a pena a gente sempre olhar né, das competências. O que você agrega? Qual é o seu valor, né? Além do chá, do conhecimento, das habilidades, das atitudes, né? Você agrega valor à empresa que trabalha? Acho que a gente pode responder essas perguntas, depois eu vou mandar lá, tá bom? Na tela, no WhatsApp, mas já é algo para se pensar para o nosso próximo encontro. Além do chá, ok? Conhecimento, habilidade e atitude. Você agrega valor à empresa que trabalha? E como que eu posso medir a agregação de valor de uma pessoa para a outra? Então, ele traz uma explicação, e vem nesse vídeo também, né, medindo o nível de complexidade dessas atribuições dos trabalhos da pessoa. Então, ele fala muito o seguinte, que a gente pode bater um olho na questão da gestão de competências, e detalhe, que é um dos guarda-chuvas da gestão do conhecimento, tá? Porque a gente não está fugindo do assunto, gestão de competências está dentro de gestão de conhecimento, a empresa que tem isso enraizada, né, que já pratica ali, sabe o quanto que isso já faz parte da gestão do conhecimento. Então, ele traz o seguinte, que quanto maior o nível de complexidade de trabalho, né, ou até mesmo do cargo, maior a agregação de valor da pessoa, né? Então, são pontos que a gente pode começar a observar do conteúdo dele, e ele traz, eu vou trazer também para vocês no próximo encontro, um pouco do flow, né, do estado do flow de Mihaly, o quanto que a gente pode, como é que eu posso dizer, extrair o talento do outro, de modo que a gente o desafie, mas que ele tenha capacidades, né? Que é isso que é a gestão de competências também, né? É um conjunto de capacidades, tá? Mas essas capacidades, eu agrego valor dentro do meu trabalho? Por que tem um funcionário, né? Vamos pegar aí o exemplo da Melina, que é da área de finanças. Vamos supor que ela tivesse aí, viu, Melina? Umas quatro colegas de finanças aí, tá? Então, tem quatro pessoas além de você, 5 profissionais da área de finanças. No que te agrega valor? Qual é o teu conjunto de capacidades? Dentro do seu conjunto de capacidades, você tem níveis de complexidade menor? Você agrega mais valor? Quando ele diz agregar valor, está relacionado à competência, né? A gente consegue enxergar isso. Talvez pelo tempo de casa, talvez pela experiência, talvez por ser mais articulada, por já dominar todo o cenário das finanças, né? Talvez você se destaque das outras 4 pessoas, que é o que ele traz, por conta do seu talento, do seu profissionalismo, da sua bagagem, das suas experiências, da sua carreira, dos cursos que você fez. Só que tem gente que tem tudo isso. Aí você pode olhar lá, vamos supor, né, neste exemplo, que você tem, né, no grupo, uma pessoa que fez os mesmos cursos do que você. Sei lá, você tem 10 cursos na área de finanças. Aí a sua colega lá, uma das 4, também fez os mesmos cursos que você. Só que ela não se destaca. Por quê? Porque muitas vezes ela não agrega o valor dentro do que ela faz. Ela não usa todo, por isso que ele traz que não basta ter o conhecimento, habilidade e atitude, tem que ver o quanto que você agrega valor ao negócio, o quanto que a sua competência técnica ou comportamental vai se diferenciar no negócio, tá? Vou trazer o meu exemplo agora, viu? Jaga, quer falar alguma coisa? Pulou aqui para você? Não, tranquilo. Ah, tá bom. Achei que quiser.
Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar numa outra empresa, que eu trabalhava como consultora de desenvolvimento organizacional, era o meu papel, treinamento de pessoas, alinhamentos, desenvolver gestores, líderes de um modo geral, né? Muitas vezes a gente não ficava dentro de uma sala de treinamento, era o desenvolvimento individual, feedback atrás de feedback, desenvolve feedback, desenvolve uma semana depois feedback, tá bom? Mas eu tenho, né, outras competências na minha área de comunicação, porque eu sou jornalista. Então, por que a gente não agrega valor ao negócio da empresa, aproveitando essa expertise que a Kika possuía? Foi onde eu comecei a fazer uns trabalhos a mais, né? Nem tudo é financeiro, mas a gente se destaca. Você abre portas dentro das unidades da empresa. Você é enxergado como um talento. Então, vale a pena perder esse profissional, que vem muito do exemplo do que o Vitor trouxe, né? Se a gente tem um profissional desse, quanto que a gente faz para reter esse profissional? Então, tudo isso está atrelado, sabe, gente, a essa questão do agregar valor. Né? Muitas vezes a gente tem as mesmas competências, mas por que um se destaca mais em relação ao outro? Vou trazer um outro exemplo de muitos dos que eu já presenciei. Por que tem gente que às vezes é muito bocuda, incomoda mais do que aquele que não é bocudo? E às vezes é o mesmo cargo. Eu digo isso porque eu pego o processo de coaching dessa forma. A pessoa fala aqui que eu não sei por que eu não cresço na empresa, eu não sei. Fulana, que tem menos tempo de casa, está se destacando mais do que eu. E aí, quando a gente vai alinhavando, vai, né, fazendo os filtros para poder descobrir, é porque a pessoa fala demais. O peixe morre pela boca. Num ambiente corporativo, você tem que saber dosar o momento de falar e o momento de segurar a língua. Né? Infelizmente, a gente tem que dosar se é o momento de engolir o sapo ou não, mas tem que engolir. Então, às vezes, aquele que fala menos se destaca mais do que aquele que sempre está incomodado. E ninguém está dizendo que ele, às vezes, não tem razão. Muitas vezes, ele tem razão. Né? Mas o fato de às vezes falar demais, já diz o ditado, o peixe morre pela boca. E aí a pessoa não se destaca. Como já aconteceu em processo de coaching, por exemplo, eu pedi para a pessoa, olha, você vai entrar na reunião, muda e sai calado, porque você precisa se desenvolver. Porque senão você vai perder o emprego de novo. Porque você perdeu o emprego da empresa anterior por conta disso. Já aconteceu de eu ter que fazer isso com um gestor, sabe? De falar, olha, não dá, silencia, calma, né? Não dá para você ficar dando a sua eloquência, ter que ficar falando tudo. Espera o momento, vai chegar o momento. Talvez não seja agora. Então, tudo isso são ações que o professor Joel Dutra ele traz também nesse vídeo. E aí eu vou deixar esse convite para vocês para terça-feira. Como é um vídeo que tem uns 15 a 20 minutos, eu gosto muito do Joel Dutra, porque ele é o cara que é de mercado, ele está dentro das empresas, ele é consultor nas empresas, né? Para que vocês assistam e para que vocês levantem também quais são as principais competências de mercado, de carreira, vamos puxar de carreira, que aí vai ficar essa pesquisa. O Vitor já se antecipou um pouco, mas pode pesquisar um pouco mais, viu, Vitor? Já que você trouxe esse material, quero ver o outro tão bom quanto esse aí. Combinado? Quais são as competências de mercado que a gente pode se destacar na nossa carreira? E que muitas dessas competências que se pede de um modo geral no mercado, a gente está abrangente, está numa abrangência aqui, não estamos falando especificamente de uma empresa, tá? Que isso a gente vai ter que ainda trabalhar essa pesquisa. Mas que a gente pode entender onde é que está esse cenário hoje, enquanto Brasil. O que as empresas esperam? Está muito atrelado também, viu, Melina, na sua pesquisa, né? Talvez você olhando esse material, você consiga consolidar aí num slide. Tudo bem? Né? Desse material das 150 empresas, enfim, para se trabalhar. Sim, tudo bem.
E aí, a gente vai abrir com essa discussão no nosso próximo encontro. Combinados? Combinados. Então, tá bom. Gente, eu não estou vendo ninguém. Vocês estão aí? Estamos. Tá bom. Vendo? Estou vendo agora. Aê, ai, uma pessoa, aleluia! Então, tá bom, Alan respondendo aqui. Alguém está respondendo, eu não sei quem está respondendo. Estamos juntos. Estou vendo vocês, o que aconteceu com esse programa que eu não vejo vocês? Estou achando esquisito, hein? Mas olha, então vamos fazer isso, tá? Próximo encontro, terça-feira que vem. Quais são as competências de carreira ou de mercado? É nessa linha. Parece muito, viu, Vitor, do que você trouxe, porque você já fez uma pré-pesquisa ali no LinkedIn. Mas vocês podem até trazer como pesquisa, semelhante ao Vitor. 1 slide, 2 slides, se quiserem. Bom? Conversem com os amigos que estão dentro das empresas. Tentem, viu, Melina? Tenta chuchar lá. Então, me fala só o nome das competências que você tem na empresa. John, você não precisa me passar o slide, que às vezes eles não querem dividir. Besteira, mas às vezes não querem dividir. Mas tenta pegar o nome. Olha, lá, para eles, é visão sistêmica, visão estratégica, enfim, né? Atenção ao cliente. Eu vou trazer alguns também que eu tenho aqui, que hoje eu não consegui separar. Também não ia fazer isso hoje, eu ia deixar com vocês mesmo. Mas aí a gente vai discorrer um pouco sobre isso. E eu tinha marcado para a aula do dia, já era da semana que vem, dia 17. Eu vou empurrar, tá? Dia 17 a gente vai fazer isso. E aí, na aula do dia 19, vocês lembram lá da ponte de Da Vinci? A gente não vai fazer no dia 19, não, mas a gente vai fazer ela para a semana seguinte do dia 24. Precisa até ver que dia que vai acabar a nossa aula. Estou usando um monte aí. E aí, montem. Vocês podem montar individualmente. Vai precisar de palito, de churrasco. Eu acho mais fácil o palito comprido, aquele grandão de churrasco. E aí a gente tem que montar o seguinte, alinhando o que a ponte de Da Vinci pode, uma análise que eu posso fazer da ponte de Da Vinci, junto à gestão do conhecimento. E aí você pode pegar BSC, que a gente ainda vai entrar, gestão por competências, aprendizagem, educação corporativa. Mas como é uma coisa, e todo mundo deve comer um churrasquinho aí de vez em quando, né? E agora a gente está conseguindo sair, pelo menos, né, gente? Porque antes a gente estava tão preocupado que ficava com medo de sair na rua, né? Então, dá tempo de providenciar para o dia 24, tá? Vamos deixar aí na agenda. Marca, põe para mim lá no grupo, Melina, só para me ajudar, tá? Dia 24 de novembro, todo mundo trazer já a ponte montada. Se alguém não conseguir, qualquer coisa a gente, né, vai montando enquanto a gente vai falando, vai todo mundo apresentando. Mas qual é a análise? É uma análise individual, que vai valer nota, tá, gente? Por isso que eu já estou passando um trabalho para nota. Vocês sabem que a nota, na verdade, é tudo, né? Eu não consigo avaliar uma coisa só, né? Eu não dou provinha, não, vocês sabem disso, né? Meu trabalho. Então, qual é a análise que você faz da ponte de Da Vinci? Aí vai ter que pesquisar Da Vinci. Melina já saiu na frente, quero logo dar um toque, porque Melina foi lá no Museu de Da Vinci, é uma metida. Eu tiro onda, né, Melina? Não, porque não é para qualquer um, desculpa aí, né? Então... Não, mas foi muito bom, olha, sem saber, a gente... Pois é, a gente conversou lá da Itália, mas eu não associei que aquela vez, né, que você foi em casa, que você tinha ido para lá também. Uhum. E, então, atrelar a ponte de Da Vinci, a gestão do conhecimento. Se virem, 5 linhas, 10 linhas, um slide, e, eu quero ver a ponte na minha mão, quero ver assim, Kika, olha, essa é minha ponte. Faz em cima de peraí, que eu vou mostrar, ou de uma cartolina, ou pega um negócio durinho, tipo esse meu aqui, sabe, de escrita, não sei se vocês têm em casa, ou uma cartolina, e vai ter que fazer foto da ponte e me mostrar, e mostrar para todo mundo. Aí, dona Josi, dá um jeito nessa câmera aí, senão você vai ter que pôr lá no WhatsApp. Você e a Ana, não tem problema não, aí vocês mandam foto, mandam um videozinho. Lá anota tudo.
Anota tudo aí pra nós aí, Melina. Põe no grupo aí pra não esquecer. Eu tô sem caneta aqui hoje, porque eu tô fazendo uma self-presentation que eu vou ter que fazer amanhã pra minha gerência. Jones, eu coloquei reduzido aí no grupo. Você fala sério. Combinado, turma? Então, semana que vem, competências de mercado e carreira. Recapitulando. Na semana do dia 24, a gente vai fazer esse outro trabalho com a Ponte de Da Vinci. Aí vocês peguem um pacotinho de churrasco, já é o suficiente, tá bom? E um estiletezinho ou uma faquinha, eu consegui fazer com faquinha mesmo, a faquinha mais fininha, mas quem tiver estilete em casa, já separa também, porque ela é encaixada, ela não é colada. Por isso, vocês vão ter que fazer antes, por isso que eu estou dando um prazo um pouco maior, que como está entrando nessa parte de gestão por competência, a gente empurra um pouco a ponte, ok? Mas todo mundo fazendo, todo mundo com a pontinha. Eu quero ver análise, principalmente que vocês vão aprontar aí. E eu vou mandando texto para vocês, tá? Vou mandando aí, tem esse material. Não quero mandar nada longo, mas um artigo de revista, que é uma coisa curta. O vídeo, é que eu quero muito que vocês assistam esse vídeo do Joel Dutra, para vocês se apaixonarem, sabe assim? Por ele, tanto quanto eu. Mas é porque é um material bom. E vai ter mais um só, que é do Estado de Flow, que é do que existe em Mihaly, que tem um TED dele, que é bem legal também, mas que eu vou explicar. O Mihaly acaba sendo muito técnico, e eu vou explicar para vocês como é que funciona. Eu acho que eu não passei em educação corporativa, passei na disciplina passada? Não, né? Estado de Flow? Porque tem a ver também, tá bom? E aí eu passo para vocês na semana do dia 19. Sem ser terça que vem, na quinta eu já passo. Combinado, gente? Encerramos, então? Combinado. Ok. Então, tá bom. Como é que vocês saem daqui hoje? 2, 3 pessoas aí comentando? Competente. Adorei. Obrigada, viu? Falou. Melina, quer comentar? Não, eu só vou fazer um comentário para nós que trabalhamos no Eixo Rio São Paulo, que eu tenho um amigo que trabalha no Banco Santander, ele é prestador de serviço na área de compensação. Ele já trabalhou no Sul, no Sudeste, em Minas, todas as áreas. Ele fala que as pessoas mais competentes estão no Eixo Rio São Paulo. Então, galera, parabéns para nós aí. Isso aí. Ele fala que os gaúchos são difíceis e agora ele está lá em Recife. Todo mundo no vídeo, se eu pudesse ver todo mundo, que eu estou aborrecida hoje, quero logo deixar um toque aqui, eu já faria assim, ó, olá! E as meninas que moram em Manaus também falam que os manauaras são difíceis para trabalhar. O pessoal, o eixo nosso aqui são os melhores. Então, parabéns. Show, legal. Mais alguém quer comentar? Jara? Ana? Alguém tá aí? Vou encerrar, então, que tá todo mundo querendo ir embora mais cedo hoje, hein? Ó, um beijo para vocês, ótima aí semana e final de semana, e nos vemos terça-feira, combinado? Falou. No coração. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Até mais, turma. Deixa eu ver agora como é que eu mais opções. Parar a gravação. Parar.